Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1138 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Segue nosso Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa também de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou então de compartilhar na sua rede social. Isso ajuda demais a gente a manter esse projeto que leva conhecimento de forma gratuita a todos os lugares. Se tiver um tempinho aí sobrando, também avalie a gente no Spotify. Temos a avaliação máxima hoje, 5 estrelas, graças a Deus. Todo mundo que já nos avaliou nos deu a avaliação máxima. Eu espero que se mantenha assim. Gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado foi inserido na Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações, e é uma tese de repercussão geral, tema 1036 do STF. São constitucionais as leis do Estado, DF e municípios que, no procedimento licitatório, antecipam a fase de apresentação das propostas à da habilitação dos licitantes, em razão da competência dos demais entes federativos para legislar sobre procedimento administrativo. Primeiro ponto que você tem que entender é que esse julgado trata de uma lei que é anterior à Lei 14.133, então foi na vigência ainda da Lei 8.666. E o que essa lei dizia? Ela dizia, olha, o processo de licitação tem as seguintes fases nessa ordem: edital, classificação, habilitação, homologação e adjudicação. Mas a fase de habilitação pode vir antes da de classificação, mediante ato motivado e desde que expressamente previsto no edital. Ou seja, a lei trazia um avanço em relação à Lei 8.666, porque pela Lei 8.666 a habilitação vinha antes necessariamente da classificação. Ocorre que com a Lei 14.133 isso muda, né? Então a habilitação ela só passa a ocorrer após o julgamento e por ato motivado é que é possível inverter e trazer ela lá para o começo. E aí o que aconteceu? Na época essa lei foi julgada inconstitucional. Só que agora, né, depois que a lei já foi até revogada, já nem está mais no ordenamento jurídico brasileiro, o STF diz que esse tipo de previsão não é inconstitucional, que na verdade não se está criando nenhuma exigência adicional aos licitantes e que essa possibilidade de inversão da ordem ela está dentro da discricionariedade administrativa de cada ente. Decisão acertada, mas tardia. Como ficou a tese? São constitucionais as leis dos estados, DF e municípios que, no procedimento licitatório, antecipam a fase de apresentação das propostas à da habilitação dos licitantes, em razão da competência dos demais entes federativos de legislar sobre procedimento administrativo. Próximo julgado de hoje é um julgado muito importante e é um julgado que foi inserido no Código de Processo Penal e destaca da seguinte forma: é inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e em todos os crimes de violência contra a mulher, de maneira que se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Gente, importantíssima decisão aqui na DPF 1107 e é um tema que ganhou muita repercussão nacional, especialmente depois de um caso que ainda é recente, né? Eu acho que ainda pode-se dizer que é um caso recente, que ganhou a mídia e por conta dele acabamos tendo inclusive a edição de uma lei. Foi o caso Mariana Ferrer. A Mariana Ferrer é uma influenciadora digital que acusou um empresário de estupro. O suposto crime ocorreu em 2018 numa festa e a Mariana
ela alegou que foi dopada e estuprada. E o caso ganhou uma repercussão enorme na mídia e nas redes sociais. E aí, gente, durante a audiência, eu lembro muito bem da época dos vídeos, foi uma coisa deprimente. Foi uma coisa assim de você assistir se segurando, sabe? Sem acreditar que uma situação daquela estava acontecendo. O advogado simplesmente trouxe fotos de redes sociais para desqualificar a vítima, para dizer, olha, você fica postando esse tipo de foto em rede social, seminua, foto de biquíni, você vai me dizer que você não está querendo se aproveitar dele? Enfim, foi uma coisa horrorosa. E aí, gente, acaba que, por conta especialmente desse caso, foi editada a Lei Mariana Ferrer, Lei 14.245 de 2021, que acrescentou o artigo 400-A do CPP. Até porque, gente, naquele caso concreto, o que mais me assustou não foi nem o advogado, o que mais me assustou foi o juiz, um membro do Ministério Público, todo mundo que estava ali ficou calado e deixou a coisa prosseguir daquela forma. E basicamente o artigo 400-A traz que na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento no disposto nesse artigo, sendo vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. Que foi exatamente isso aqui, né? O advogado foi trazendo ali fotos de redes sociais para desqualificar a vítima, para dizer, colocar como se ela fosse ali uma mulher oferecida, uma mulher aproveitadora. Um verdadeiro absurdo que aconteceu naquela audiência. E aí, gente, o STF agora, na DPF 1107, ainda avança, né? Para dizer o quê? Dizer que qualquer tipo de menção à vida sexual da mulher, à sua intimidade, especialmente quando isso tiver o objetivo de desqualificá-la e quando não tiver nada a ver com a situação que está no processo, isso é inconstitucional. E isso pode, inclusive, anular a audiência de instrução. E aí, gente, algumas questões, tá? Aqui, primeiro ponto, o objetivo disso é evitar a revitimização, mas evitar também que o julgamento seja contaminado por algum tipo de estereótipo, né? Porque não faz sentido você trazer questões relativas à intimidade da mulher em uma situação em que a mulher é vítima, mas ao mesmo tempo, se você está colocando isso na instrução, é porque isso vai poder ser usado no julgamento. Então não faz sentido. Isso não pode acontecer. Não faz sentido uma mulher ser vítima de estupro e ficar sendo questionada sobre a sua vida sexual pregressa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então se evita, não é a revitimização, mas também uma contaminação do próprio processo, da própria audiência em si. Então pode importar a nulidade do ato. Agora, muito cuidado. A nulidade do ato também não vai ser declarada se beneficiar quem causou, né? Porque aí também pode ser uma estratégia defensiva, de simplesmente desqualificar a vítima para lá na frente a audiência ser anulada e ele ganhar um tempo e talvez até, vamos dizer, ser beneficiado por uma prescrição ou demorar mais a ser condenado. Então, também não pode ser algo utilizado para beneficiar quem causou a nulidade. Outro ponto importantíssimo. Lá na primeira fase da dosimetria, você vai lá no artigo 59 do Código Penal e você vai verificar as circunstâncias do crime. E aí você, com base nessas circunstâncias do crime, você vai fixar a pena lá na primeira fase. Quais são os vetores que são levados em consideração? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. E aí nós temos aqui especialmente esse ponto, né? O comportamento da vítima para esse caso concreto. De forma alguma é possível você trazer considerações sobre a vida sexual pregressa da vítima
para fixar uma pena menor na primeira fase da dosimetria, com base aqui nesse comportamento da vítima. Então, isso aqui está abolido, isso aqui seria uma interpretação inconstitucional do artigo 59 do Código Penal. Então, muito cuidado, tá? E, finalmente, possibilidade aqui de responsabilização do juiz que permite a revitimização. E responsabilidade aqui civil, administrativa e penal. Tá? Então, vamos reler aqui o destaque da DPF 1107. É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher, de maneira que se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, e é uma tese que foi fixada nas ADIs 6792 e 7055 do DF, e a tese ficou da seguinte forma: 1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso de inequívoco dolo ou culpa grave, evidente negligência profissional na apuração dos fatos. Então, aqui temos uma tese muito importante que trata sobre o assédio processual. Gente, o que é o assédio processual? É um abuso do direito de ação. Também pode ser chamado, tem um termo em inglês que é o sham litigation, seria algo como litigância simulada. Como é que funciona? O indivíduo ele começa a propor uma série de ações contra uma determinada pessoa com o objetivo de quê? De constranger, de tornar dificultosa a defesa, de trazer um grande ônus financeiro a essa pessoa. Então, imagina a situação de um jornalista, por exemplo. Esse jornalista publicou uma matéria e, por conta disso, ele começa a sofrer inúmeras ações em vários lugares do Brasil e ele fica tendo que se defender de cada uma dessas ações, tem ali um custo muito alto. Isso daí se chama o quê? Isso se chama assédio processual. Muitas vezes essas ações sequer têm viabilidade jurídica. O objetivo é só mesmo trazer um constrangimento. Fazer, por exemplo, com que esse jornalista pense duas vezes antes de publicar, porque ele tem medo de responder outras ações, ele vai ter um custo que é financeiro, é psicológico, é familiar, é reputacional, é complicado, né? Realmente é bem difícil. E, gente, o abuso desse direito de ação, ele pode configurar até mesmo o dever de indenizar. Então, temos a possibilidade até mesmo, não é, de um dano moral decorrente desse assédio processual. Temos jurisprudência nesse sentido, inclusive informativo 658 do STJ. E aí imagina, por exemplo, que o João é um jornalista e ele está sofrendo com assédio processual. O que ele pode requerer? Gente, nas ADIs 67, 92 e 7055 do DF, foi fixada a tese no sentido de que ele pode, por exemplo, requerer que todas essas ações sejam agrupadas em uma só ação que vai ser no foro do seu domicílio. Então, a prevenção do foro do seu domicílio para todas as ações sobre o mesmo assunto. Já é um ponto, né? Então, isso daqui já tira uma boa parte do problema, já reduz o custo, mas não só isso. Se ficar evidente que há ali uma situação de assédio judicial, é possível até mesmo extinguir sumariamente a ação sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Então, mais um ponto. E, gente, o terceiro ponto é o de que, como é que funciona a responsabilidade civil do jornalista
por matéria publicada, ele vai ser responsável por qualquer coisa? Ele vai ser obrigado a indenizar? Não. Só se ficar evidente que houve dolo ou culpa grave. Sem dolo e sem culpa grave, a culpa grave aqui seria o quê? Uma evidente negligência profissional na apuração dos fatos, só nesses dois casos que haverá dever de indenizar. Então, se ficar claro que não é nada disso que está presente, a melhor situação é exatamente a extinção sumária dessas ações que visam prejudicar o trabalho do jornalista. Então, como é que ficou fixado aqui? Tese 1, constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso de inequívoco dolo ou de culpa grave, que seria a evidente negligência profissional na apuração dos fatos. Amigos, antes de seguir para o próximo julgado, aquele convite muito especial para você que ainda não faz parte do Clube da Lei. Vem fazer parte desse clube que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. O acesso ao material completo, atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento aqui para vocês. Além da possibilidade de uma vez por todas, organizar e sistematizar teu estudo de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, que eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento nos teus estudos e o valor é super acessível, gente. Super acessível mesmo. No plano anual dá 20 e poucos reais por mês, então vem. Por último, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina transformar aquela monografia, aquele TCC, que você às vezes já tem na gaveta, em um livro e com certeza vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Vamos seguir em frente. Próximo julgado na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Em sede cautelar, o STF entendeu que é inconstitucional, por violar a competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, lei municipal que trata sobre o horário de funcionamento de empresas destinadas à prática e treinamento de tiro esportivo no município. Trata-se aqui da Lei número 14.867 de 2023 do município de Ribeirão Preto, São Paulo, que ele determinou que as entidades e empresas destinadas à prática de treinamento de tiro esportivo no município podem funcionar sem restrição de horário. E aí, gente, pergunta se essa lei é constitucional? Em sede cautelar, o STF entendeu que não. Entendeu que a fixação de horário de funcionamento destinado à prática de treinamento de tiro, bem como o distanciamento mínimo em relação aos estabelecimentos de ensino, por exemplo, são matérias de competência da União. E onde é que está isso? Artigo 21, inciso 6º da Constituição Federal. Compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Então, temos aqui uma legislação municipal que ela contraria requisitos para autorização e funcionamento de uma atividade cujos critérios, na verdade, são da alçada da legislação federal, lembrando que a disciplina sobre o tema está no Estatuto do Desarmamento e também no Decreto número 11.615 de 2023. Então, como é que ficou aqui o destaque? Em sede cautelar, o STF entendeu que é inconstitucional por violar a competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, lei municipal que trata sobre horário de funcionamento de empresas destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo no município. O último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: demonstrado o perigo de perecimento do direito pelo decurso do tempo, deve ser relativizada a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias e admitida a reclamação, a fim de corrigir
a má aplicação de tese de repercussão geral e garantir direitos. É uma tese aqui bem interessante, né, gente? Um destaque aqui bem interessante, melhor dizendo, reclamação número 65976 do Maranhão. O que acontece? O artigo 988, parágrafo 4º, inciso 2º, determina que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, em regra, quando há uma aplicação incorreta daquela tese que foi fixada em repercussão geral, não é possível pegar um atalho e fazer uma reclamação direta no STF. Você precisa recorrer. E aí, só após o esgotamento dos recursos, né, é que você poderia propor a reclamação. Qual é o problema? O problema é que, nesse caso aqui, se entendeu que havia uma urgência. Qual foi o caso? O caso foi referente ao Enem no estado do Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, e acontece que havia lá uma bonificação de nota de 20% para os candidatos que concluíram o ensino médio em um raio de 150 quilômetros de determinadas regiões, aqui especificamente para o curso de medicina. Qual é a justificativa? A justificativa é que essas regiões elas são pouco atrativas para médicos, então dificilmente as pessoas se formam lá e vão trabalhar nessas áreas. E com isso, eles preferem que pessoas que já são dessas áreas consigam entrar na faculdade, se formar médicos, na expectativa de que eles voltem a trabalhar lá. Acontece que esse tipo de bonificação ele é inconstitucional por violar o princípio da isonomia. Então, um candidato que se entendeu prejudicado em virtude dessa disposição propôs uma ação e teve a liminar negada pelo juízo de origem. E aí ele foi direto para uma reclamação no STF e ele sustentou que essa decisão ela desrespeita a autoridade de decisões do STF. Que decisões são essas? A ADI 4868, a ADPF 168 e o recurso extraordinário 1.470.273 e também o tema 474 da repercussão geral. Mas aí, professor, precisaria primeiro esgotar as instâncias ordinárias, não precisaria? Precisaria. Acontece que os julgadores aqui entenderam que havia uma urgência e que não faria sentido aqui, nesse caso, ter que esperar o esgotamento das instâncias ordinárias, porque isso acabaria comprometendo a efetividade da decisão. Então, a matrícula já estava aberta, e caso não fosse proferida logo uma decisão, esse rapaz iria perder a matrícula e o início das aulas. Então, de fato, entendeu-se que havia uma urgência e não faria sentido, nesse caso, esperar o esgotamento dos recursos. Gente, uma decisão interessante, né? Acaba desburocratizando aqui um pouco a situação, trazendo um pouco mais de efetividade à reclamação constitucional. Interessante a decisão, penso eu. Então, como é que ficou aqui o destaque? Demonstrado o perigo de perecimento do direito pelo decurso do tempo, deve ser relativizada a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias e admitida a reclamação, a fim de corrigir a má aplicação de tese da repercussão geral e garantir direitos. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e não deixa de compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Compartilhem na sua rede social preferida também. Ajuda a gente com feedback positivo, que com certeza ajuda muito esse projeto a crescer. Estamos na expectativa de crescer nesse ano, de levar esse podcast a mais pessoas. É um trabalho que é feito com muito cuidado e eu agradeço muito quando há esse reconhecimento. Por hoje foi isso, eu agradeço muito a você, até a próxima.